Vamos dar início à apresentação do caso clínico pela disciplina de Patologia em Clínica Médica. Sou estudante da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre do curso de Medicina. O nosso caso clínico trata do carcinoma de laringe. É um paciente de 70 anos, procura seu médico com queixa de rouquidão. Relata que vem notando essa voz rouca já há 4 semanas, quando apresentou uma forte infecção de garganta com febre alta, que foi tratado com anti-inflamatórios e antibióticos pelo seu clínico. Após a resolução desses sintomas agudos, permaneceu com uma tosse residual e progressivamente vem ficando mais rouco. Bom, como comorbidades podemos destacar a doença bronco-pulmonar obstrutiva crônica, há 20 anos, a hipertensão arterial sistêmica, um AVC prévio, prótese em quadril direita há 2 anos e histórico de tabagismo. Fumava uma carteira por dia até 10 anos atrás. Medicamentos em uso são broncodilatadores, eventualmente, e Moduretic para hipertensão. A história familiar: a mãe faleceu com doença ginecológica não esclarecida, o pai veio a óbito por um infarto agudo do miocárdio, e tendo 4 irmãos, o mais velho teria falecido há 3 anos com câncer de esôfago. No físico, podemos colocar como alterações uma hipertensão de 170 por 95 milímetros de mercúrio, no exame da cabeça e pescoço, os dentes em mau estado. No exame cardiopulmonar, aumento do diâmetro anteposterior do tórax, murmúrio vesicular diminuído difusamente e bilateralmente, e alguns estertores em ambas as bases pulmonares. No exame das extremidades, podemos notar baqueteamento digital. Ao apresentar essas queixas características e a suspeita desse diagnóstico, já se realiza uma videolaringoscopia na primeira consulta mesmo. Caso a videolaringoscopia confirme essa suspeita, pode-se realizar uma tomografia computadorizada com contraste de pescoço. Ela é mais indicada pois evidencia a extensão cervical do tumor e quais estruturas nobres estão ou não acometidas, e as linfonodomegalias são comuns também nesse tipo de tumores e neoplasias. Pode-se buscar metástases pulmonares, realizando-se um raio-x de tórax simples, que elas são bem visíveis, e para confirmar esse diagnóstico, realiza-se uma biópsia da lesão, então. No próximo slide nós temos uma tomografia de um carcinoma de células escamosas da laringe, e no outro um carcinoma mucoepidermoide. Agora, falando um pouco sobre a macroscopia do carcinoma epidermoide de laringe, eles começam como lesões in situ na superfície da epiderme laríngea, depois começam a formar plaques rugosas na superfície da mucosa, tomando aspecto com cor de pérola acinzentada. Aí, finalmente, elas ulceram e tomam um aspecto fungoide quando ficam maiores, como pode ser observado aqui na figura, uma lesão ulcerada na laringe. Elas podem surgir diretamente nas cordas vocais, sendo assim glóticos, que são a maioria dos carcinomas epidermoides de laringe, mas também podem ser subglóticos ou supraglóticos. Acometem mais o espaço glótico, depois o supra e, por fim, os subglóticos. Ainda nessa imagem pode ser observado um pouco da anatomia da laringe, definindo esses espaços que eu falei, e um câncer no espaço glótico que se espalha para o espaço subglótico, com aspecto fungoide. Ainda na macroscopia, aqui nós temos uma massa tumoral vista na videolaringoscopia, que se exterioriza anteriormente e superiormente da laringe do paciente. E podem ser observadas também na laringoscopia uma leucoplasia, que são lesões pré-malignas da laringe devido a fatores irritantes, que vai ser explorado posteriormente. Falando um pouco sobre a microscopia do carcinoma epidermoide, como eles são geralmente glóticos, eles são geralmente queratinizados, por serem bem ou moderadamente diferenciados, mas também podem ser indiferenciados, se mostrando de forma anaplásica. A mucosa adjacente ao tumor pode demonstrar hiperplasia de células escamosas e focos de displasia, ou formações compatíveis com carcinoma in situ, quando essa displasia está espalhada sobre todo o epitélio, que pode ser observado nessa imagem. Todo o epitélio de forma displásica, com a arquitetura celular comprometida, e a membrana basal intacta. Isso é um carcinoma in situ, não necessariamente da laringe. Aqui sim, o epitélio da laringe, no canto superior esquerdo, pode ser observado que as células mudam a sua estrutura, e no lado direito já se perde a característica de epitélio exatamente por causa da ulceração que há nos carcinomas epidermoides de laringe, conforme a doença progride. Então, um pouco sobre a discussão, vou apresentar alguns dados.
O câncer de laringe representa atualmente 2% dos tumores de cabeça. O carcinoma epidermoide é a principal neoplasia maligna que acomete a laringe. Ele se manifesta clinicamente por sintomas de rouquidão progressiva, podendo produzir posteriormente dor, disfagia e hemoptise. Na apresentação, aproximadamente 60% são confinados à laringe, ficam restritos ali. Como fatores de risco podemos colocar o tabaco e o álcool. E com cirurgia, radiação, terapia de combinação, muitos pacientes podem acabar sendo curados até. Porém, aproximadamente 1/3 acaba morrendo no acometimento da doença. A causa comum de morte é a infecção das passagens respiratórias distais ou metástase de disseminação ampla e caquexia. Falando um pouco também sobre os diagnósticos diferenciais, que estão listados os principais, e vou dar algumas características principais deles também. O granuloma de contato, por exemplo, podemos ver evidenciado na imagem ali, tem frequente incidente de intubação orotraqueal prolongada, né? E esse processo inicia-se com trauma geralmente na região posterior da laringe, que é, por coincidência, onde está essa lesão ali apontada. E ele é mais comum em mulheres e crianças justamente pela menor dimensão da laringe, né? As leucoplasias, como já foi colocado, são áreas esbranquiçadas e, sobretudo, devido, né, à ação de algum fator irritante, né? Quaisquer fatores irritantes não podem provocar leucoplasias, não necessariamente uma neoplasia. Tuberculose laríngea é comum sintoma de disfonia progressiva, febre vespertina e emagrecimento, e geralmente é uma evolução da tuberculose pulmonar. Aqui a gente pode ver as lesões. A blastomicose laríngea é evidenciado, ali a lesão na região posterior da prega vocal esquerda, é evidenciado um processo inflamatório crônico do tipo granulomatoso, com reação gigantocelular e presença de fungos arredondados com brotamentos, que são indicativos do diagnóstico de blastomicose. E a papilomatose, que é o tumor benigno mais frequente da laringe em idade pediátrica, com agente etiológico sendo o HPV. Como tratamento também, a gente coloca que ele depende do estadiamento e a localização e o tamanho do tumor para ser escolhida qual seria a alternativa terapêutica. As opções disponíveis atualmente são radioterapia e quimioterapia, cirurgia laser e laringectomia parcial ou total. Aqui as bibliografias, agradeço a atenção.